De hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, e nesses últimos dias, nos últimos 7 dias, eu tenho dado um sprint aí para entregar uma inspiração de maneira mais clara, mais constante. A gente já vinha fazendo o devocional todos os dias, de manhã cedo, e aí juntamente, na última semana, os últimos 7 dias, né? Hoje completou 7 dias. Estou fazendo também lives no Instagram todo dia, às 6h18. E também compartilhando em áudio, orações, etc., conteúdo pelo meu perfil no Instagram. Então você que não me segue ainda, @IsaacPprado, minha intenção é só te servir, te ajudar. A gente está ouvindo tanto conteúdo ruim, e eu quero entregar um conteúdo que alimente o seu espírito. A gente tem muita coisa que alimenta, às vezes, apenas a nossa alma, a nossa curiosidade, apenas o nosso intelecto, mas o meu desejo é que o seu espírito seja nutrido com aquela palavra que não volta vazia. E nos últimos 3 dias, eu fiz um vínculo, um link com os dias, né? A última semana de Jesus em Jerusalém. Então, sexta eu falei um pouco sobre a morte, sábado eu falei um pouco sobre o silêncio, e domingo, hoje de manhã, a gente falou sobre a ressurreição. Eu quero pegar um pouco disso que eu compartilhei já, mas eu tenho uma mensagem ainda que eu tenho certeza que vai mexer com o seu coração, porque eu sinto que nosso coração tem sido muito afetado. Se eu pudesse te dar uma ilustração, eu daria a ilustração de um elástico. Um elástico que tem sido constantemente esticado. Muitos elásticos ficam dentro da caixinha, ficam um bom período dentro da caixinha. Imagine a vida de um elástico. Passa um bom tempo numa prateleira, mas aí chega determinados momentos em que ele é mais exigido, e começa a ser esticado e contraído, esticado e contraído, esticado e contraído. E muitas vezes esse estresse de esticar vai perdendo um pouco a liga, vai perdendo um pouco aquele poder da elasticidade, que é um certo cansaço, uma certa apatia, um certo abatimento. Mas eu acredito que aqueles que são chamados segundo um propósito, aqueles que foram feitos nova criatura, deixaram de ser homem natural, se tornaram homens espirituais, revestido novo homem, é o que a palavra nos diz, enchei-vos do Espírito. Então, existe uma nova realidade para a gente. Se eu pudesse comparar, eu diria que é uma realidade, um homem natural, até se converter, até ter o seu encontro com Jesus, ele vive como uma galinha, que está sujeito aos ventos, sujeito ao tempo, e tudo que vem sobre ela, mexe com ela, bate sobre ela, afeta a galinha. Mas todo vento contrário é uma boa notícia para a águia, porque é um chamado para subir mais alto, é um chamado para ter mais visão, é um chamado para estar mais perto do céu. Para a águia, vento contrário é uma oportunidade. Você sabe que na China e no Japão, a escrita antiga deles são chamados de ideogramas, que são simples pinceladas. E aquelas pinceladas, muitas vezes, elas é como se fosse um desenho resumido de um conceito. Então eles tentam fazer um símbolo, uma representação. A linguagem era ali bem visual realmente, na sua antiguidade. E na China, esse ideograma para a crise, ele se escreve com 2 traços apenas. E um traço significa perigo e o outro traço oportunidade. Eu quero ler com você um versículo que vai relatar para a gente uma crise que alguns discípulos de Jesus viveram. Assim como nós estamos passando por dias difíceis. E dias difíceis, dores, desafios, impossíveis, são algo bem comum na vida de qualquer seguidor de Jesus. João 16, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: eis que vem a hora, e já é chegada,
em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Do capítulo 14 ao capítulo 17, nós vemos ali que é conhecido como o discurso de adeus de Jesus. Esses capítulos narram ali o episódio que eles se encontraram para ceiar a última Páscoa. Ou a última Páscoa de Jesus na terra, mas a primeira Páscoa com Jesus ali em pessoa, né? E o que acontece é que a Páscoa, como muitos sabem, é uma festa, uma celebração judaica que remete ao Egito, ao tempo de escravidão do povo no Egito. E através da pregação de Moisés alerta, adverte o faraó diversas vezes para que mudasse a sua atitude, para que libertasse o povo. O faraó resiste e, após ter recebido uma metralhada de pragas, uma após a outra, sequencialmente, ele resiste, ele endurece seu coração e por último, Moisés alerta, se ele não libertasse, o faraó voltava atrás, se ele não libertasse, então os primogênitos seriam mortos. Então a noite de Páscoa foi uma noite de dor. A noite de Páscoa foi uma noite de tremendo choro e dor em todo o Egito, porque o espírito da morte passeou sobre o Egito, e o povo foi advertido que fizesse um jantar, que molasse um cordeiro, pegasse o sangue, o povo ia sentar-se à mesa e comer aquele cordeiro, e pegar o sangue e aspergir sobre os umbrais, e os umbrais aspergidos, o anjo da morte iria passar por ele. Por isso, a Páscoa é chamada de passar, vem do verbo passar, em aramaico, passar, e esse verbo ele significa passar sobre. Então era uma festa para eles comemorarem a libertação que eles teriam no dia seguinte, mas também o livramento da morte e também a transição de governo. Eles naquele momento, naquela ocasião, naquele jantar, eles estavam transicionando de governo de estar debaixo do sistema de valores e leis do Egito, para a partir daquele momento ser governados diretamente por Deus. Então, eles naquela noite de muita morte, de muito choro, eles foram livres, libertos, porque tiveram aquela instrução de aspergir os umbrais com o sangue de Jesus, que apontava já 4.000 anos atrás, apontava para 2.000 anos atrás, que é quando Jesus morreu como sacrifício, como um cordeiro. Então, nesse episódio, era um cordeiro por família. Você vê claramente um cordeiro por família. Você vai se lembrar que alguns capítulos no livro anterior, que é Gênesis, foi um cordeiro oferecido em lugar de Isaac. Então, um cordeiro por uma pessoa, ali no Egito, um cordeiro por uma família. Você vê mais à frente, e João Batista dizendo, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, cordeiro por uma pessoa, cordeiro por uma família, e o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, houve uma progressão no entendimento desse sacrifício que trazia remissão para todo que se colocasse debaixo desse sangue. E mediante a fé daqueles que creem no sacrifício de Jesus. Então, na semana de comemorar aquela festa judaica, do livramento, do sistema do Egito, do governo do Egito, cerca de 100.000, população de Jerusalém na época era em torno de 22.000 pessoas, e naquela época se juntavam em Jerusalém, é como Cabo Frio no carnaval, se juntavam ali 100.000 pessoas, né? Cabo Frio junta até 1 milhão, né? Dizem aí. E se juntaram ali 100.000 pessoas, Jerusalém estava lotada. E Jesus, que estava na Galiléia, se move em direção à Judéia, vai para a capital da Judéia, que era Jerusalém,
e ali ele passa a sua última semana de vida, aqui na terra, sua última semana ele passa em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém montado sobre um jumento, e ele é muito bem recebido com aquelas palmas, o domingo de Ramos. Então, uma semana antes dele ressuscitar, ele é celebrado e recebido com festa em Jerusalém para os dias da Páscoa. Então, nessa cronologia, nós percebemos que na quinta-feira ele então faz esse jantar, que é relatado, narrado aqui, no capítulo 14 de João ao capítulo 17, ele faz esse jantar, a última ceia, para celebrar a Páscoa. Então, nessa noite da última ceia, a primeira coisa que ele faz, ele recebe os discípulos na porta, e ele cumpre um papel de servo, ele lava os seus pés, e só o início, você imagina, você já foi num restaurante que a entrada já te chamou a atenção? Que olha, né, tem um restaurante aqui em Salinas, que a entrada é uma salada. Gente, só a salada vale a viagem até São Lourenço lá, até o pé dos Três Picos. Já valeu a viagem, só você chegar lá e comer aquela salada fantástica, brilhante. Então você imagina que só o início do jantar já foi quebrantador, já foi assim, mind-blowing, já foi para surtar realmente. Como assim o Rei dos Reis, Jesus, Deus entre nós, o Verbo encarnado, se levanta e vai cumprir o papel de servo, quando na verdade ele tinha que ser servido ali. E ele cumpre o papel de servo e lava os pés dos discípulos, e eles começam, e ali naquele momento de ceia, Jesus começa a explicar algumas coisas, explicar o que iria acontecer, mas ele já tinha explicado as mesmas coisas em ocasiões anteriores, mas a Bíblia é enfática em relatar nos evangelhos que os discípulos não entendiam, quando ele falava que o Filho do Homem vai ser morto, o Filho do Homem vai ser crucificado, até tem um dia que Pedro repreende ele, mestre, vira essa boca para lá, não fala isso não. E aí Jesus fala, apartai-vos de mim, sai de mim, Satanás, arreda-te, porque não cogitas as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Então, eles tinham tido pistas, mas eles não percebiam, eles não tinham pleno entendimento, apesar de Jesus preparar um jantar, só para comunicar o que ia acontecer. E aqui, Jesus deixa bem claro, eu estou contando essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz, nesse período de crise, nesse período de adversidade, nesse período conturbado que vocês irão passar. E eu asseguro a vocês, vocês passarão por aflições, mas eu venci o mundo. E aí esse versículo, essa semana me chamou muita atenção, e nunca fez tanto sentido para mim, conforme eu compartilhei no devocional. Eis que vem a hora e a chegada em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa. Então, é um cenário muito parecido, né? A gente está sendo disperso, impedido de estarmos juntos, cada um para a sua casa. Um período de aflição, de dificuldades, tempos desafiadores. Para não usar a palavra difícil, né? Tempos desafiadores. Tempos de se reinventar, tempo de se adaptar, tempo de compreender, tempo de se gerenciar, tempo de respirar fundo, tempo também de pensar dobrado, tempo de jejuar para estar mais sensível, tempo de escolher bem o que nossos ouvidos vão ouvir, o que os nossos olhos vão ver, com quem nós estaremos, repensar a nossa rotina. São tempos desafiadores, porque nos tiram completamente da zona de conforto. É como se puxasse o nosso tapete, e a gente fica completamente à mercê disso. Jesus disse que nós teríamos aflições nessa vida. E nós viveremos uma crise após a outra enquanto existirmos. Não importa o que você faça para se proteger, nós iremos passar crises após outras. Inclusive, tem pessoas que não necessariamente, durante esse período, estão passando por crise financeira, na saúde ou até profissional, que é o caso da grande maioria. Porém, existem pessoas que estão passando por outros tipos de problemas, ainda que estejam protegidos nas suas finanças, protegidos
na sua vida profissional, protegidos na sua saúde, imunizados, de repente, alguns entre nós já estejam imunizados. E eu quero, durante esse cenário que eu estou pintando para você, esse pano de fundo, o Evangelho ele destaca um episódio, o Evangelho de Lucas destaca um episódio muito peculiar, que é um episódio de um casal. Então, na quinta ele se reúne com os discípulos, após o jantar, ele sobe ao Getsemane para orar, que é a sua pior noite. Leonard Ravenhill diz que Jesus morreu no Getsemane, a cruz foi só a evidência, porque é ali que ele foi separado de Deus, ali que ele suou gotas de sangue, ali que ele já começou a passar uma dor terrível, uma aflição, uma angústia terrível até a alma. E após aquele momento, Jesus já é preso, passa a madrugada sendo julgado, na casa de Caifás, Pôncio Pilatos, e vai para cá, e vai para lá, e vai para Herodes, e volta para lá. E aí, de manhã, ele é torturado, e por volta de meio-dia ele é crucificado. E aí, após a crucificação, vem o sábado do silêncio, que foi o tema de um dos devocionais. É uma coisa que nunca tinha chamado tanto a minha atenção, porque eu fiquei pensando assim, 3 dias, né? Jesus ressuscitou no 3º dia, mas ele morreu meio-dia de sexta-feira e ressuscitou domingo ao amanhecer. Então não é exatamente 72 horas, né? É um pouco menos do que isso. E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, cara, mas o que aconteceu sábado? Espera aí, o que aconteceu sábado? E Jesus já tinha alertado, olha só, vocês vão passar um perrengue, vocês vão passar por aflição, tenham paz em mim, estou explicando para vocês o que vai acontecer, vou ressuscitar ao 3º dia, e eles não entenderam. E aí o retrato do que aconteceu, nós vemos ali em Lucas 24, que relata esse episódio dos discípulos na caminhada para Emaús, que aconteceu no domingo. Então você vê que no sábado foi aquela devastação na alma, no coração daqueles que seguiam a Jesus. E no domingo, então, esses discípulos falam, o sonho morreu. O sonho acabou, tipo Beatles, né? O sonho acabou. E aí eles têm aquela grande decepção. Provavelmente era um casal, porque cita ali o nome de uma das 2 pessoas que estavam no caminho de Emaús, que é Cleopas, que é citado em João 19, 25. E eles estavam num alto nível de frustração e decepção, algo muito comum nos nossos dias. Muitos hoje estão desiludidos. E nesse texto percebemos claramente a razão da desilusão, uma expectativa natural e humana. Toda a nossa expectativa é depositada em condições naturais, em condições humanas, serão frustradas. Veja o texto. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, Lucas 24, 24. Qual era a expectativa deles? A expectativa de que ele fosse o novo Moisés, que libertasse, que jogasse um monte de praga em Roma, pegasse o povo e delimitasse aquela área lá e falasse, Roma, sai fora, vou matar os primogênitos de todo mundo. Eles estavam com essa expectativa porque Jesus também trazia pão no deserto, igual Moisés. Eles estavam com aquela expectativa constante de que Jesus faria uma revolução ali, quem sabe até militar, como Josué, como Davi. Ele era da linhagem de Davi, todo mundo tinha expectativa de que fosse um novo rei como Davi, adorador e guerreiro, que conquistava, que expandia o reinado. A expectativa deles sobre o Messias era essa. Não contavam que ele seria o servo sofredor de Isaías, capítulo 53. Uma expectativa triunfalista não contempla sofrimentos, atritos, desgastes, imprevistos e perseguições. Porém, entre nós e o nosso destino, sempre haverão tempestades. Tempestades sempre açoitarão o nosso barco. Mas não podemos permitir que a fuga da dor e dos infortúnios abortem o processo e nos impeçam de atravessar as ondas da adversidade e superar as dores da desilusão. Minha gente, você que está em casa, você que está aqui essa noite, me ouça. Apenas uma tempestade pode corrigir a nossa perspectiva. Segura firme, supera, faz parte, aguenta. Jesus está do seu lado, aí no seu barco, e ele não está calado. Veja algumas lições que a gente extrai
desse episódio do caminho de Emaús. Primeira coisa que eu quero dar para você, para o seu coração, essa noite o meu desejo é trazer um bálsamo sobre o seu coração, é trazer um conforto para o seu coração e alimento para o seu espírito. Primeira lição que a gente tira desse episódio de Emaús: Jesus sempre estará bem próximo no momento de dor. Primeira coisa que você precisa saber essa noite: Jesus está bem próximo de você no momento de dor. Eles não esperavam, eles estavam decepcionados, estavam abortando o projeto, voltando para a sua cidade natal. Após aquele período de peregrinação até Jerusalém, em função da Páscoa, eles estavam voltando para a cidade. Jesus tinha falado para eles continuarem em Jerusalém. E eles estavam voltando. Já era, deu errado, falhou, frustrou os planos, estamos decepcionados, estamos desiludidos. Morreu aquele que nós esperávamos, achávamos que ele ia libertar Israel e não deu certo. E naquele momento de dor, de retrocesso, retroceder, voltar para a velha vida, voltar para a velha rotina, voltar para os velhos hábitos, naquele caminho, Jesus estava bem do lado deles. Eu não sei se a dor, como uma onda, atingiu o seu barco e te jogou para fora, e você está perdido. Eu não sei se isso aconteceu, se você foi surpreendido com uma má notícia. Mas uma coisa eu sei: Jesus essa noite está muito próximo de você. E olha que interessante, nesse episódio que Jesus estava muito próximo, ele já tinha ressuscitado, o problema já estava resolvido. Hein? Alcançou? Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, mas Jesus já tinha ressuscitado, já era domingo de Páscoa. Exatamente 2000 anos atrás. Já era domingo de Páscoa, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus estava do lado deles e eles não perceberam. Eu quero dar uma palavra para você. Deus já resolveu o teu problema. Muitas vezes, a causa da sua dor, a gente sabe que muitos estão lidando com a morte, e a morte não é o nosso fim, é o nosso endereço. Eu quero ressignificar o luto para nós. Muitos temos perdido entes queridos, e essa é uma situação muito delicada. Eu oro para que o conforto e o consolo do Espírito Santo sejam percebidos por nós mais claramente nesses dias, que sejam transmitidos por aqueles que estão perto do que estão passando por dor. Ontem, a mãe de um amigo meu faleceu. Ela foi internada num dia e faleceu no dia seguinte. Foi fulminante. É um momento de muita dor, de consolo. Porém, existe vida além do túmulo. Isabela citou semana passada uma frase que nós ouvimos do Billy Graham, que diz o seguinte: quando vocês ouvirem Billy Graham está morto, não acreditem em tal mentira. Eu apenas mudei de endereço. Estou mais vivo do que nunca. Nós temos uma esperança. A nossa vida não é aqui na terra. Isso aqui é apenas um pequeno espaço. E como você olha hoje, que um dia às vezes você até esquece que você um dia passou pelo primário, na escola, né? A primeira educação infantil, ali, você esquece até que você um dia foi alfabetizado. Agora você imagina o que você viveu já, depois de ser alfabetizado. Assim a nossa vida na Terra é um curto período, nada comparado com o que iremos viver na eternidade. É um curto período. Dores fazem parte do processo. Não vivemos um evangelho triunfalista, em que promete vitória sempre. Isso não existe. Mas nós sabemos que Ele venceu o mundo, que Ele está conosco. Nós temos uma promessa: Ele está conosco, o Consolador está conosco. De forma nenhuma Ele nos abandonará. Jesus está bem próximo no momento de dor. Segundo ponto: a tristeza pode impedir você de perceber Jesus, ainda que Ele esteja bem diante dos seus olhos. Essa é uma lição que nós percebemos aqui na estrada de Emaús. Jesus estava bem diante deles. Muitas vezes a tristeza pode te impedir de perceber Jesus. Por isso, pegue o que você tem, seja bom ou ruim dentro do seu coração, e ofereça sempre. A nossa vida deve ser uma vida de adoração, botar para fora. Não andeis ansiosos com coisa alguma, antes sejam conhecidas vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará, blindará os vossos corações em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir, pois vosso Pai que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mateus capítulo 6. Então nós sabemos que nós temos uma direção para não permitir que as nossas emoções nos governem. Não podemos ser controlados pelas nossas emoções. Nós precisamos governar as nossas emoções. Amém? Porque a aflição, o tumulto, a confusão nas suas emoções nos impedem de perceber. Qual é o grande prejuízo de você ser tomado pela ira? Você ser impedido de perceber Jesus. Qual é o grande prejuízo de você ser tomado pela ansiedade? Você deixar de perceber Jesus. Qual é o grande prejuízo de você se entregar à dor, de você se entregar à tristeza? Deixar de perceber Jesus. Terceiro ponto, não computar o elemento dor nas equações da sua expectativa, que é pertinente a qualquer desafio, vai resultar em desilusão. Você precisa entender que dor faz parte. Quarta coisa, desilusão te afasta do teu destino. Foi a desilusão que empurrou eles para a velha vida, para voltar para o lugar que eles deveriam ficar. Eles deveriam ficar em Jerusalém. E eles foram para outro lugar. Então a desilusão, a decepção, vai sempre te levar para longe do teu destino. Tem alguém me ouvindo aqui? Quinto ponto, presumir ao invés de ouvir os planos de Deus geram ilusões. Essa é forte. Eles presumiram que Jesus ia ser o libertador de Israel. Eles presumiram. Mas Jesus estava o tempo todo falando para eles o que ia acontecer. Então eles não deram ouvidos à voz de Jesus quando disse o que ia acontecer, e eles acreditaram em outra verdade, acreditaram em outra coisa. Então, presumir, ao invés de ouvir, sempre vai gerar ilusão. O que nós precisamos esses dias? Nunca na sua existência, nunca na humanidade foi tão importante ouvir a voz de Deus. Foi tão importante, porque são tempos desafiadores. Você imagina, nunca foi tão importante para você ouvir um instrutor de alguma coisa, quanto no momento que você está no carro dirigindo na autoescola. Né? Se tem um período que você tem que ouvir alguém dando palpite na sua vida, é o período que você está na autoescola, não é verdade? Nunca foi tão importante ouvir alguém falando, faz isso, faz aquilo, vira para cá, vira para lá, aperta mais, tira o pé, dá a seta. Então existem momentos na nossa vida que nós precisamos ouvir. Esse é um desses momentos. Ilusão gera decepção. Decepções não tratadas te impedem de entender os planos de Deus. Sexto ponto, Jesus sempre vai querer te ouvir. Para você receber uma visão clara, você precisa desabafar a frustrada. Para você receber uma visão clara, você precisa desabafar a visão frustrada. Mas para quem? Para os outros? Não, para Jesus. Jesus não puxou o assunto. Jesus não começou falando, Jesus não dominou o assunto. Jesus quis perguntar, o que vocês estão falando aí? Deixa eu ouvir vocês. Eu quero saber, bota para fora. Por isso, Filipenses 4:7, não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas vossas petições diante de Deus. Nós cantamos aqui essa música, Ei Paz, que é uma música que a gente fez durante um período de crise, nasceu durante um período de crise. E no final dessa música diz assim, você quer sempre me ouvir e eu não mereço. É baseado nesse capítulo 4, versículo 7 de Filipenses. A paz quer te ouvir. Para você ser abraçado por ela, ela precisa te ouvir primeiro. Então você precisa contar para Jesus. Precisa contar para aquele que é a paz. Amém? Sétimo ponto, precisamos ser mais rápidos em crer e lentos em se abater e não o inverso. Porque Jesus, Lucas 24:25, Jesus disse, como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram?
Um versículo antes eles disseram, nós tínhamos expectativa de que Jesus fosse o libertador de Israel. E Jesus responde essa frase dizendo, por como vocês demoram para crer, como vocês são lentos para crer, por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Anota isso, precisamos ser mais rápidos em crer e lentos em se abater, e não o oposto. Quem é rápido em se abater é lento em crer. Vou repetir, quem é rápido em se abater é lento em crer. Guarda essas palavras no seu coração, porque Deus está falando com você hoje. Eu quero cuidar do seu coração. Lucas 24, 27. O 8º ponto, o sofrimento te prepara para o reconhecimento. Sem o reconhecimento, você estará afogado no orgulho. Lucas 24, 27, Jesus diz, o Messias tinha que sofrer antes de entrar na glória. Então, se você quer viver o seu chamado, o seu propósito, se você quer desfrutar do melhor, você vai ter que abrir mão daquilo que é bom. Então, para desfrutar o melhor para o seu espírito, para o seu ser, para quem Deus te criou para ser, para experimentar isso, você precisa abrir mão de confortos passageiros, daquilo que é bom para a carne. Nono ponto, tempo de qualidade com Jesus vai abrir os seus olhos. Comunhão íntima com Jesus te fará lembrar as palavras que aquecerão o seu coração novamente. Olha que interessante. Presta atenção. Na quinta-feira, Jesus tinha feito a ceia e partiu o pão, dizendo, esse é o meu corpo, dado por vós. Aqui, ó, foi ferido, transpassado. Este é o meu corpo, é isso que vai acontecer com o meu corpo. Jesus falou. Na sexta-feira, no dia seguinte, aquilo aconteceu de verdade, literalmente com o corpo de Jesus. Foi dilacerado, foi rasgado. E aí, no domingo, quando ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, ele senta-se à mesa com eles quando eles chegam em casa. E no momento que Jesus parte o pão, eles, é Jesus. No momento que eles lembram que o pão se tornou um símbolo do corpo ferido, o corpo rasgado, partido de Jesus, moído de Jesus, naquele momento, os olhos deles se abriram. Então, sentar-se à mesa sempre foi um símbolo de intimidade na Bíblia, um símbolo de comunhão. Então, é nesses períodos de comunhão íntima com Jesus que o seu coração aquece novamente. É importante que você saiba não só como vencer algumas circunstâncias, mas também com lidar com as nossas reações emocionais diante das dificuldades. Se formos capazes de manter o nosso equilíbrio emocional em meio à tempestade, com certeza conseguiremos andar sobre as águas. Por que Pedro afundou? Por falta de controle emocional. Por falta de inteligência emocional. Tirou os olhos de Jesus, afunda. Enquanto você mantiver os seus olhos em Jesus, você vai caminhar sobre as águas, vai caminhar no sobrenatural, vai caminhar na palavra. Olha só, alguns anos depois, Paulo passou por um naufrágio. E ele não poderia, o apóstolo Paulo, não poderia ter vivido o mesmo milagre que Pedro? Vai afundando o barco? Deixa para lá, eu vou andando sobre as águas. Ele não tinha fé? Ele não curava também? Ele não fazia sinais, prodígios e maravilhas? Por que Paulo não andou sobre as águas? Porque não tinha Jesus chamando ele para andar. Então Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus que disse, vem me encontrar, vem por sobre as águas, vem. Então Pedro andou sobre a palavra de Jesus, Pedro não andou sobre as águas. Senão Paulo teria andado também e muitos outros. Então, o que acontece conosco é que nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus e atentos ao que Ele tem a dizer, para que possamos avançar na nossa vida, ainda que em meio às ondas. Uma crise pode produzir em nós algumas dessas reações. Primeiro, na alma, pode produzir medo, trauma,
depressão, desespero, frustração, ansiedade, solidão, preocupação e desânimo. Eu acredito que muitos têm sido assediados por esses sentimentos na alma. No espírito, nós também temos efeitos. A crise também tem efeitos sobre o nosso espírito. A sensação de abandono, sensação de perda, sensação de injustiça, sensação de derrota, sensação de impotência, desespero pela sobrevivência. Isso são reações do nosso espírito a uma crise. Quando vivemos amedrontados, a nossa tendência é reagir de forma impensada e irracional. Então, muitas vezes as nossas reações podem se tornar o abuso físico, psicológico ou verbal. Eu tenho visto, essa semana eu e Isabela ficamos apavorados com a quantidade de pessoas descontroladas, pessoas completamente desestabilizadas, pessoas tomadas por essas sensações no espírito, por esses sentimentos na alma. Muito mais do que um vírus está solta hoje, é algo que tem infectado muitas almas, com desespero, com desilusão, com insegurança. E a gente estava saindo da igreja, pegamos a Via Expressa, a Isabela estava dirigindo devagar na pista da direita, a pista para andar mais devagar. A gente estava indo para casa, daqui até em casa, dá 5 minutos de carro no máximo. E de repente veio uma pessoa buzinando atrás da gente, gesticulando, como se a gente tivesse fechado ela ou feito alguma coisa muito terrível. E eu não estava entendendo nada, porque Isabela não fez absolutamente nenhum movimento que justificasse aquilo, não teve nenhum episódio, não aconteceu absolutamente nada. E aí, de repente, aquele carro buzinava atrás da gente, ele podia ter ultrapassado facilmente pela pista da esquerda, mas ele estava atrás buzinando, e a gente parado no sinal vermelho, a gente, vamos fazer o quê? Não tem o que fazer, não vou avançar o sinal vermelho, ela pode simplesmente ultrapassar, a gente não estava entendendo. E aí a gente entrou em direção à nossa casa, e assim que a gente entrou, esse carro veio atrás, com essa mulher gesticulando, gritando, dava para ouvir do nosso carro, os gritos dela no carro dela. De tão desesperada, a gente não estava entendendo, e eu falei, Isabela, encosta. Isabela encostou o carro, eu já saí, já abri a porta, já saí para ver o que estava acontecendo. Eu falei, Isabela, com certeza essa mulher teve algum problema. É com ela, não tem nada a ver com a gente. Aí eu saí já para ver o que aconteceu, ela saiu cantando, pneu ultrapassando, quase bateu no nosso carro, e ela chegou no sinal seguinte, tinha um carro parado no sinal, ela fez a mesma coisa com o carro da frente, e ela resolveu entrar na contramão para encurtar o tempo dela, só que a contramão estava fechada, então ela teve que retornar, e aí nisso que ela retornou, ela quase atropelou um amigo nosso, que estava atravessando a rua na hora, e ele parou, e a mulher buzinando e gesticulando, e todo mundo na rua, tinha alguns taxistas próximos, todo mundo assim, está acontecendo? De repente ela pega o caminho que ela veio, volta sem sentido, sem lógica, e ela entra na Via Expressa, para quem é da cidade conhece, ela entra na Via Expressa sem olhar nada, ultrapassando um sinal. Se viesse um carro ali, como normalmente vem, em alta velocidade, teria sido um acidente mortal, fatal. E a gente, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. A pessoa está completamente desestabilizada. Eu fiquei pensando, deve ter alguém morrido. Eu não sei, ela está desesperada. Enfim, completamente alterada. Então, pessoas que estão reagindo com abuso físico, psicológico e verbal. Pessoas que agem com crimes, delitos e fraudes durante esse período. São reações também. Violência doméstica. Pessoas mais ásperas, agressivas. Quantas pessoas estão com crise no casamento, em divórcio nesses dias de lockdown e etc. Nós estamos atendendo exaustivamente, pessoas após pessoas. A gente
a gente está no nosso limite físico de horas extenuantes de trabalho, sempre com uma demanda emocional intensa. Quase sempre. 90% dos casos. Pessoas nessas condições. Tem sido muito desafiador, inclusive para nós. E pessoas que fazendo um abuso de substâncias químicas, de remédios, de remédios tarja preta, remédios para ansiedade, remédios para dormir e etc. E essas reações levam as pessoas para crises ainda maiores. Em seguida, é previsível, quase inevitável, entrar no jogo da culpa e da transferência de responsabilidade. Transferimos a responsabilidade para pessoas que ocupam posição de autoridade. Então, é a culpa do técnico de futebol, a culpa do dirigente, a culpa do político, do vereador, a culpa do prefeito, a culpa do presidente, é a culpa do STF, é a culpa do advogado, é a culpa do meu patrão, é a culpa do meu amigo, é a culpa da minha esposa, é culpa de tudo. A gente vai transferindo porque nós não estamos bem. Porque nós não estamos sabendo gerenciar as nossas emoções no meio da tempestade. Por isso estamos afundando. É porque não sabemos gerenciar. Mas Jesus disse uma coisa: eu digo isso para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Existe uma maneira de vencer. Olha o que a Bíblia diz, porque nós sabemos que no fundo, nenhuma dessas reações muda nada. Não muda o jogo. Transferir responsabilidade, transferir culpa, abuso físico, psicológico, abuso de substâncias, nada isso muda o cenário. Mas existe algo que muda. Existe algo que muda completamente o jogo. E o nome disso é fé. Veja o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus disse: no mundo passareis aflições, eu venci o mundo. Quem deposita fé em quem venceu, vence também. Fé é crer no escuro, no que Jesus disse na luz. Nós vemos claramente que os discípulos, eles presumiram e não ouviram. Nós precisamos ouvir a Jesus, o que ele disse na luz, porque fé é crer no escuro, naquilo que Jesus disse na luz. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi anos atrás, que eu tenho ensinado pelos meus discípulos há pelo menos 5 anos. Vales não são momentos de tomar decisões. Vou repetir, vales não são momentos de tomar decisões. Vales são momentos de sustentar as decisões que você fez no monte. Porque no monte você tem visão. Quando você está em período de bonança, de calmaria, de tranquilidade, você enxerga melhor. Você está num topo, você atingiu um objetivo, conquistou algo. Esses são momentos de tomada de decisão. Tomadas de decisão são feitas no alto dos montes. Vale é a hora de sustentar o que você decidiu no alto do monte. Amém? Senão você nunca vai chegar a lugar nenhum. Fé é crer no escuro, no que Jesus disse na luz. Ele disse que é o Filho de Deus, ele disse que é o nosso Salvador, ele disse que passaríamos aflições, ele disse que ele venceu o mundo. Ele tem sabedoria, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Ele supre as nossas necessidades em glória. Nesse versículo que nós lemos, ele diz que não vai nos tirar do mundo, mas vai nos livrar do mal. A Bíblia fala em 2 Timóteo 2,12, se com ele padecemos, com ele reinaremos. Fala também em Romanos, capítulo 6, que se com ele morremos, com ele viveremos. Vou repetir, se com ele padecemos, com ele reinaremos. Nós vamos conseguir atravessar essa crise, mas eu preciso te informar a realidade, sempre haverá uma próxima. Sempre haverá vento contrário. E vento contrário sempre será uma péssima notícia para quem é galinha. Uma excelente notícia, uma excelente oportunidade
para crescer para quem é águia, para ir mais alto para quem é águia, para enxergar mais longe para quem é águia, para voar acima das nuvens e ter o sol no seu rosto para quem é águia, para quem voa alto. E como voar alto, eu volto a dizer, você tem um espírito, você não pode permitir que as suas emoções governem as suas condições. Então é o seu espírito que voa alto em Deus, porque é mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, dia após dia, o nosso interior se renova, é o que Paulo disse. Então nós precisamos renovar nosso interior, pela lavagem e regeneração da palavra, Tito capítulo 3, versículo 5. Então nós precisamos lavar nosso interior com a palavra, nutrir o nosso interior com a palavra. Hoje nós celebramos a ressurreição. É isso que nós estamos celebrando hoje, o poder da cruz, o poder da ressurreição. A dor da cruz se tornou o poder da ressurreição. Porque Jesus ressuscitou, o pecado, o mundo, Satanás não tem mais governo, não tem mais autoridade. Faraó pode espernear, não vai nos afetar. Amém? Estamos debaixo de outro governo. Você precisa declarar, eu quero te incentivar. Você que está em casa, você que está aqui, quero que você repita em voz alta: eu estou debaixo de outra autoridade. Eu estou debaixo de outro sistema. Eu estou debaixo de outras leis. Eu estou debaixo de outro governo. Eu não sei se você sabe, eu assisti um filme sobre um embaixador brasileiro. E esse embaixador brasileiro, ele vivia sendo transferido de um lugar para o outro. Ele estava sempre representando o Brasil em algum país remoto da face da terra, na África, lá na Oceania, em vários lugares, Timor-Leste, estava sempre representando o Brasil. Perguntavam para ele, qual é o seu endereço? Ele falava, lá no Brasil. Ipanema, de frente para a praia, era o endereço dele. Nós temos um endereço, esse endereço não é na terra, nós somos cidadãos dos céus, nós somos debaixo de outro governo, sujeito a outras leis, a outros princípios que governam, amém? Então é tempo da gente relembrar a nossa identidade, relembrar que a terra e esse mundo passará, relembrar que o nosso reino, a qual somos co-herdeiros, não tem crise, é um reino que não passa, é um reino que não muda, é um reino que não cessa, é um reino abundante. Esse é o rei que nós servimos, esse é o rei que nós estamos sujeitos. Nós temos uma oportunidade essa noite. Nós estamos passando por dias desafiadores e a nossa oportunidade é se posicionar. Você tem asas, não viva como se você não tivesse. Você tem asas, não viva como se você não tivesse. Não abaixe as suas asas, posicione as suas asas. Agora olha que interessante. Assim como o flap de um avião, as asas de uma águia, quando o vento contrário vem, e ela abaixa, ela sobe mais alto. Se levanta, vai de bico no chão. Se você levanta o seu orgulho nesse tempo, se você levanta a sua carnalidade, se você se posiciona dessa maneira diante do vento contrário, vai de cara no chão. Você só vai perder e só vai te afundar em crises maiores. Mas se você posiciona, se você se posiciona, se humilha, se prostra, se rende diante de Deus, se você faz isso, você vai voar com asas de águia, você vai para novas alturas, você vai voar acima das tempestades, você vai ver Deus mais de perto, você vai ver a terra mais de longe, coisas passageiras vão perder mais o efeito sobre você. Você sabia que nas alturas a temperatura é diferente? Muitos estamos aflitos, suando, tendo reações naturais, porque estamos nessa temperatura, está quente, a confusão, é causa, é não sei o quê. Subiu, meu amigo, subiu, você está em outra temperatura, com outros princípios, com uma outra realidade, com outro visual, com outro cenário. O convite essa noite é: suba, desce do ego e sobe na cruz. Desce das suas razões,
desce dos seus conceitos, desce dos seus achismos, desce da sua árvore, desce de onde você subiu. Jesus está te chamando para descer da árvore hoje, como Zaqueu, desce daí de onde você está, desce, porque Jesus quer ter um momento de mesa com você, Jesus quer abrir os seus olhos, Jesus quer aquecer o seu coração, amém? Essa é uma palavra para o seu coração, Ele quer acender o seu coração novamente. A cruz foi feita para preocupar o mundo. A cruz foi feita para humilhar. Foi feita para durar por dias. Foi feita para asfixia lenta. A cruz foi feita para prolongar a tortura. A cruz foi feita como instrumento de trabalho romano. Pode tocar, por gentileza? Muito obrigado. A cruz foi feita para ser usada por César, mas ela foi usada por Deus. Foi feita para parar o movimento, mas abriu um caminho. Foi feita para acender o medo, mas despertou a fé. Foi feita para ser violenta, mas se tornou a nossa paz. Foi feita para arrancar qualquer expectativa, mas plantou esperança. Foi feita para punir cativos, mas libertou os filhos. A cruz foi feita para construir um império, mas estabeleceu o reino. A cruz foi feita para impedir insurreição, mas ela preparou a ressurreição. Foi feita para zombar, mas nunca deixou de exaltar. Foi feita para apagar um capítulo, mas ela escreveu a história. Foi feita para pendurar condenados, mas ela levantou o rei glorificado. Foi feita para calar uma revolução, mas ela se tornou a nossa canção. Foi feita para ser um julgamento, mas ela se tornou nossa absolvição. Foi feita para ser um instrumento do mal, mas ela se tornou uma arma sem igual. Foi feita para quem resiste, mas se tornou o nosso convite. Na ressurreição, ao invés de manchado pelo pecado, você foi feito limpo. Ao invés de ser esquecido, você foi chamado pelo nome. Ao invés de ser envergonhado, você foi feito filho. Ao invés de andar vazio, você foi feito pleno. Ao invés de destruído, você é feito novo. Ao invés de ser um simples acidente, você hoje pode viver diferente. Ao invés de ser abandonado, você foi escolhido e adotado. Ao invés de vítima, você hoje se tornou íntimo. Ao invés de morto, você hoje está vivo. Levante, fique-se de pé. O sepulcro era para ser o nosso fim, mas se tornou o nosso começo. Meu rei ressuscitou. Ele venceu. Ele venceu. Canto aleluia, canto aleluia.
você estiver, abra suas mãos nesse momento. Eu quero orar por você. Uma de suas mãos coloque no seu coração. Nós vamos consagrar nossas emoções. Nossas emoções não foram plantadas em nós para nos atrapalhar. Elas foram plantadas em nós para nos servir, não para nos governar. Essa noite nós vamos sujeitar as nossas emoções. Nós vamos morrer com as nossas emoções. Vamos colocar as nossas emoções debaixo do senhorio de Cristo. Não queremos dentro do nosso peito nenhum sentimento que não tem no céu. Nós declaremos que nós iremos declarar, nós temos a mente de Cristo. Nós receberemos a direção, nós receberemos a visão, porque essa noite Jesus está à mesa, vai partir o pão aqui. Eu acredito que durante essa ceia, enquanto estiver partindo o pão, Deus vai aquecer seu coração novamente. Vai derreter o que ficou enrijecido. A palavra de Deus fala no livro de Salmos que os montes se derretem como cera na presença dele, que os cedros do Líbano se despedaçam ao ouvir a voz dele. É isso que acontece com o nosso coração. A madeira e os montes são símbolos do nosso coração. Os nossos corações essa noite irão se derreter. Tudo que se estruturou, toda a fortaleza, tudo que foi sedimentado, toda a estrutura, toda a fortaleza, tudo que está agarrado, tudo que é pedra no nosso interior, vai se transformar em carne. Nós vamos derreter na presença de Deus. Nosso coração será aquecido essa noite, como os discípulos no caminho de Emaús, naquele domingo de Páscoa, foram aquecidos num momento como esse de ceia. Seu coração será aquecido, seus olhos serão abertos e o seu ouvido vai receber direção clara para os próximos passos, para o que você deve fazer. Porque Deus te ama, você é precioso, visto que é precioso aos meus olhos, darei as nações por ti. Em nome de Jesus eu abençoo cada coração essa noite. Cada coração em nome de Jesus. Eu oro para que os olhos do entendimento sejam iluminados, para contemplar plenamente a obra da cruz, para receber o poder da ressurreição, que não apenas nos prepara para ir para o céu, mas nos prepara para trazer o céu para a terra, para viver uma vida de abundância, a vida de Jesus, o estilo de vida sobrenatural. E eu oro pelos corações, para que toda inflamação nas emoções, todo sentimento contrário, desilusão, abandono, insegurança, medo, pavor, ira, raiva, em nome de Jesus, venha derreter no nosso coração agora. Derreta agora. Incredulidade, derreta agora. Em nome de Jesus. Nossos corações pertencem a Ti. E mais uma vez, nós fazemos essa aliança contigo, Jesus. Nós entregamos o nosso coração. Vem morar dentro de nós. Não queremos entristecer o Teu Espírito. Nós queremos responder ao Teu Espírito, responder à Tua voz. Não queremos ser lentos para crer e rápidos para nos abater. Nós queremos ser lentos para nos abater e rápidos para crer. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana.